Meu nome costumava ser pronunciado em salas que você nunca verá. Eu ficava em círculos traçados com sangue. Invocava poderes que respondiam. E durante 15 anos, assisti enquanto esses mesmos poderes drenavam a vida, a esperança e as contas bancárias de pessoas que achavam estar seguras porque iam à igreja no domingo. Não estou aqui para assustar você. Estou aqui para te libertar. Porque o que estou prestes a te dizer, a maioria dos pastores nunca dirá do púlpito. Não porque não sabem, mas porque a verdade é muito confrontadora, muito desconfortável, e ameaça a própria estrutura do cristianismo moderno. Se você já se perguntou por que dizima fielmente, ora constantemente e ainda assim não consegue se libertar financeiramente, este vídeo vai mudar tudo. Vamos começar. Antes de entregar minha vida a Cristo, eu era o que o mundo oculto chama de praticante de segundo grau. Esse não é um título que se conquista da noite para o dia. Levou anos de rituais, sacrifícios e acordos com entidades que a maioria das pessoas pensa serem mitos. Eu realizava feitiços de proteção para empresários. Lançava maldições sobre inimigos para clientes que pagavam em dinheiro. Abria portais nas casas das pessoas que convidavam. Digamos, hóspedes indesejados. E eu era bom nisso, muito bom. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o ocultismo. Não é apenas sobre truques de mágica ou rituais de sábado à noite. É um sistema econômico, espiritual e psicológico cuidadosamente projetado que corre paralelo ao mundo que você vê. E o objetivo desse sistema? Controle. Especificamente, controle sobre 3 coisas: sua mente, seu corpo e seus recursos. Quando eu estava na feitiçaria, tínhamos um termo para cristãos que viviam em escravidão financeira, apesar de sua fé. Nós os chamávamos de marcados, mas não libertados. Eles haviam aceitado Jesus, com certeza, mas ainda operavam sob contratos que nem sabiam que existiam. E aqui está a parte que vai deixar alguns de vocês desconfortáveis. Nós sabíamos que a igreja não estava ensinando as pessoas a romper esses contratos. Contávamos com isso, porque enquanto os crentes permanecessem ignorantes do sistema legal e espiritual que governa suas finanças, eles permaneciam sob nossa influência, mesmo depois da conversão. Deixe-me ser direto. A maioria das igrejas hoje opera no que chamo de teologia da salvação. Elas vão te dizer como ser salvo, como viver moralmente, talvez até como ler sua Bíblia. Mas quando se trata de finanças, elas te dão um de 2 extremos quebrados. Extremo número 1. A mentira do evangelho da prosperidade. Plante uma semente neste ministério, e Deus vai te fazer rico. Isso é feitiçaria vestida de terno e gravata, é manipulação espiritual, o mesmo princípio que usávamos no ocultismo, só que com versículos bíblicos anexados. Você está sendo informado que o dinheiro flui com base na transação com um homem, não na transformação através de Cristo. E o inimigo adora isso, porque torna as pessoas gananciosas, irritadas quando não funciona e, eventualmente, amargas em relação a Deus. Extremo número 2. A mentira do evangelho da pobreza. Dinheiro é mau. Verdadeiros crentes não deveriam se importar com riqueza. Sofrimento é santo. Este é ainda mais insidioso, porque soa humilde. Mas é uma mentira direto do poço do inferno projetada para manter o corpo de Cristo fraco, dependente e incapaz de financiar a verdadeira grande comissão. Vou te dizer o que dizíamos no ocultismo: mantenha os cristãos pobres, e eles nunca serão perigosos. Então, se ambos os extremos são mentiras, qual é a verdade? A verdade é esta: existe um sistema legal e espiritual governando a riqueza, e a maioria dos cristãos nem sabe que ele existe. Deixe-me mostrar o que quero dizer. No reino das trevas, operávamos em 3 pilares de controle financeiro. Pilar número 1. Pactos geracionais. Quando seu bisavô fez um pacto, soubesse ele ou não, com um espírito de pobreza, vício ou fracasso, esse acordo não morreu com ele. Passou pela linha de sangue como um contrato legal. Na Bíblia, isso é chamado de iniquidade. Não apenas pecado, mas a consequência do pecado que se transfere através das gerações. Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz que a iniquidade dos pais recai sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não é Deus sendo cruel. É Deus revelando como o sistema legal do inimigo funciona. Nos meus dias de ocultismo, eu pesquisava linhagens familiares antes de lançar maldições financeiras. Por quê? Porque se já havia um pacto de pobreza em vigor, meu trabalho estava 90% feito.
Eu só tinha que reforçar o que já estava lá. E aqui está o ponto. A maioria dos cristãos nunca rompe esses pactos porque suas igrejas nunca ensinam como fazer. Você pode orar o dia todo, pode dizimar, pode jejuar. Mas se há um acordo legal no reino espiritual que nunca foi renunciado em nome de Jesus, você ainda está sob ele. Pilar número 2. Maldições de palavra e acordos. Este é enorme, e quase ninguém fala sobre isso. Toda vez que você diz, nunca vou ter o suficiente. Dinheiro sempre escapa pelos meus dedos. Não sou bom com finanças. Você não está apenas falando. Você está concordando com uma narrativa demoníaca. Na feitiçaria, chamamos isso de automaldição. E é a maneira mais fácil de amarrar alguém sem que jamais saiba. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é lei espiritual. Suas palavras criam fundamentos legais no reino espiritual. Quando você declara repetidamente pobreza sobre si mesmo, você dá permissão aos espíritos de pobreza para fazer valer essa realidade. Cada uma dessas declarações é uma porta aberta. E a igreja? Eles vão te dizer para falar positivamente, mas não vão te ensinar como renunciar legalmente aos acordos que você já fez. Pilar número 3. Adoração a Mammon. Idolatria oculta. Aqui está o que vai deixar as pessoas irritadas. A maioria dos cristãos não adora a Deus com suas finanças. Eles adoram Mammon. E nem percebem. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, Vocês não podem servir a Deus e a Mammon. Mammon não é apenas dinheiro. É o espírito por trás do dinheiro. É o sistema demoníaco que controla como a riqueza flui no mundo. E aqui está o que aprendi no ocultismo. Mammon não se importa se você vai à igreja, contanto que você opere pelas regras dele. Medo, ganância, competição, acúmulo, escravidão da dívida. Você está servindo a ele. Quando você faz empréstimos que não pode pagar porque precisa se manter atualizado, isso é Mammon. Quando você acumula em vez de dar porque tem medo de que não haverá o suficiente, isso é Mammon. Quando você persegue riqueza para provar seu valor, em vez de descansar em sua identidade em Cristo, isso é Mammon. E a pior parte? A igreja moderna normalizou tudo isso. Então, o que fazemos? Se você está assistindo isso e pensando, ok, mas eu sou cristão, estou coberto pelo sangue de Jesus, por que isso ainda se aplicaria a mim? Ótima pergunta. E a resposta vai doer. Porque você aceitou Jesus, mas nunca renunciou aos contratos. Salvação é gratuita, mas liberdade requer ação. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Observe que não diz que as fortalezas desaparecem automaticamente quando você é salvo. Diz que você tem que derrubá-las. Deixe-me mostrar o que quero dizer com um exemplo real. Quando eu estava no ocultismo, trabalhei uma vez com uma mulher que veio até mim desesperada. Ela frequentava a igreja, cantava no coral, mas não conseguia manter um emprego. Toda vez que era contratada, dentro de 6 meses, algo desmoronava. Conflito com um chefe, demissões repentinas, misteriosos problemas de saúde que a faziam faltar ao trabalho. Ela achava que era má sorte. Eu sabia exatamente o que era. A avó dela havia sido envolvida na Umbanda. Antes de morrer, ela fez uma oferenda de proteção para um espírito, pedindo que seus descendentes sempre fossem providos, sem ter que trabalhar duro. Parece uma bênção, certo? Errado. Aquele espírito interpretou providos como dependentes e controlados. Então, toda vez que essa mulher tentava construir independência, o espírito fazia valer o pacto, sabotar seu sucesso, mantê-la mal sobrevivendo, mantê-la sob controle. E porque ninguém em sua igreja jamais a ensinou sobre pactos geracionais ou contratos espirituais, ela viveu sob essa maldição por décadas. Mesmo sendo crente, quantos de vocês agora mesmo estão vivendo sob algo parecido? Quantos de vocês fizeram tudo certo, dizimaram, oraram, trabalharam duro, e ainda não conseguem romper? Não é porque Deus está retendo, é porque há uma barreira legal no reino espiritual que nunca foi desmantelada. E estou prestes a te mostrar como derrubá-la. Aqui está o que descobri depois que deixei o ocultismo e entreguei minha vida a Jesus. O sistema inteiro do inimigo é construído sobre fundamentos legais. Ele não pode simplesmente atacar você aleatoriamente. Ele precisa de permissão, seja através de pecado, pactos ou acordos. Mas aqui estão as boas notícias. O que foi legalmente aberto pode ser legalmente fechado.
Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas perdoou seus pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, pregando-a na sua cruz. Essa palavra, ordenanças, em grego é dogma, decretos legais. Jesus cancelou toda a reivindicação legal que o inimigo tinha sobre você. Mas, e isso é crítico, você tem que fazer valer essa vitória. Pense assim: Jesus pagou sua dívida, mas se você nunca for ao banco e aplicar esse pagamento, o credor vai continuar enviando contas. Guerra espiritual não é implorar a Deus para fazer algo, é fazer valer o que ele já fez. Então, deixe-me te dar os passos práticos para se libertar financeiramente. Os passos que as igrejas não vão te ensinar. Passo número 1. Renunciar pactos geracionais. Você precisa verbalmente, em nome de Jesus, renunciar a todo acordo que seus ancestrais fizeram com o inimigo. Isso não é uma sugestão. Isso é lei espiritual. Aqui está uma estrutura de oração que você pode usar agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo, renuncio a todo pacto, todo acordo, toda aliança feita por meus ancestrais com qualquer espírito de pobreza, feitiçaria, vício ou fracasso. Declaro que sou uma nova criatura em Cristo, e esses acordos não têm autoridade legal sobre mim. Eu corto toda maldição geracional pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Amém. Diga em voz alta. Agora mesmo, não apenas pense, fale. Passo número 2. Quebrar maldições de palavra. Toda declaração negativa que você fez sobre suas finanças precisa ser renunciada e substituída. Tiago, capítulo 5, versículo 12 diz: que o seu sim seja sim, e o seu não seja não. Isso é sobre integridade da fala. Pare de dizer: estou duro. Comece a declarar: sou provido por Jeová Jiré. Pare de dizer: nunca vou sair dessa. Comece a declarar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isso não é besteira de determinar e reivindicar. Isso é guerra espiritual através da declaração. Você não está tentando manipular Deus. Você está concordando com o que ele já disse sobre você. Passo número 3. Destronar Mamon. Este é o grande. Você tem que tomar uma decisão consciente, legal de parar de servir o espírito de Mamon e começar a servir a Deus com suas finanças. Isso significa: pare de operar na dívida como estilo de vida. Dívida é uma forma de escravidão. Provérbios capítulo 22, versículo 7. E escravidão dá ao inimigo fundamento legal. Comece a dar, não por obrigação, mas como adoração. Quando você dá para avançar o reino, está declarando: Deus é minha fonte, não meu emprego. Pare de acumular. Os israelitas acumularam maná e ele criou bichos. Quando você acumula por medo, está dizendo que não confia em Deus. E essa é uma porta aberta. Aqui está o que quero que você faça esta semana. Encontre uma área financeira onde você tem operado no medo e tome uma decisão que declare confiança em Deus. Talvez seja finalmente dar aquela oferta que você tem segurado. Talvez seja cortar um cartão de crédito. Talvez seja perdoar uma dívida que alguém te deve. Seja o que for, faça isso como um ato de guerra. Porque quando você destrona Mamon em uma área, você quebra a autoridade dele em outras. Passo número 4. Estabelecer um novo pacto. Finalmente você precisa fazer um pacto verbal com Deus sobre suas finanças. Na Bíblia, Deus opera através de pactos. O inimigo também. Se você quer andar em provisão sobrenatural, você precisa se amarrar legalmente ao sistema de Deus, não ao do mundo. Aqui está como fazer. Pai, faço um pacto contigo hoje sobre minhas finanças. Declaro que tu és minha fonte, meu provedor e minha porção. Comprometo-me a administrar tudo o que me deres com integridade, generosidade e sabedoria. Ligo-me à tua economia do reino e renuncio a todo o sistema de Mamon. Vou te honrar com minhas primícias e confio que abrirás as janelas do céu sobre minha vida. Em nome de Jesus, amém. Diga, escreva, coloque uma data. Isso é um documento legal no reino espiritual. Agora deixe-me te dizer o que vai acontecer depois que você fizer isso. O inimigo vai testar se você está falando sério. Dentro de dias, talvez até horas, você vai enfrentar uma pressão financeira, uma conta inesperada, um salário atrasado, uma crise que faz você querer voltar ao medo. Isso não é um ataque. Isso é um teste. O inimigo está verificando se você vai fazer valer o que acabou de declarar, ou se vai entrar em pânico e reabrir a porta. Quando os israelitas deixaram o Egito, Faraó os perseguiu até o Mar Vermelho. Por quê?
porque ele queria ver se eles voltariam à escravidão quando as coisas ficassem difíceis. Deus não impediu Faraó de persegui-los. Ele deixou o teste acontecer para que a fé deles pudesse ser provada. A mesma coisa vai acontecer com você. E aqui está como você passa no teste. Você fica firme, não entra em pânico, não implora. Você lembra o inimigo do pacto que acabou de fazer e declara: estou sob o sangue de Jesus. Minha provisão está assegurada. Essa pressão não tem autoridade sobre mim. Não temerei e não recuarei. E eu prometo, se você permanecer firme, dentro de semanas, você verá a virada. Não porque você mereceu, mas porque você fez valer a vitória que Jesus já conquistou. Deixe-me te contar o que aconteceu comigo. Quando deixei o ocultismo pela primeira vez e me entreguei, estava financeiramente destruído. Tinha queimado todas as pontes, perdido todos os clientes. E tinha dívidas que não podia pagar porque a maior parte da minha renda vinha de, digamos, fontes impuras. Estava quebrado, com medo e, honestamente, envergonhado. Mas um mentor sentou comigo e me ensinou tudo o que acabei de te ensinar. Ele disse: você precisa renunciar a todo o pacto financeiro que fez no reino das trevas e precisa fazer um novo pacto com o reino da luz. Então eu fiz. Renunciei a todo o pacto, todo o ritual, todo o espírito que eu já havia invocado para a provisão. E então fiz um pacto com Deus. Tudo que eu ganhar deste ponto em diante é teu. Vou administrar com integridade e vou confiar que tu proverás. Dentro de 2 meses, consegui um emprego para o qual não estava qualificado. Dentro de 6 meses, estava livre de dívidas. Dentro de 1 ano, estava financiando viagens missionárias, apoiando ministérios e vivendo em um nível de paz que nunca havia conhecido, mesmo quando estava ganhando dinheiro no ocultismo. Não porque eu era especial, mas porque parei de operar sob o sistema do inimigo e comecei a operar sob o de Deus. E a mesma coisa pode acontecer com você. Então aqui está o que quero que você faça agora mesmo. Primeiro, volte e ore aquelas orações que te dei, em voz alta. Não pule isso. Guerra espiritual requer declaração verbal. Segundo, identifique uma área financeira onde você tem operado no medo ou sob o sistema do mundo e tome uma decisão esta semana que quebre esse padrão. Terceiro, faça um pacto com Deus sobre suas finanças. Escreva, coloque uma data, guarde onde você possa ver. E, finalmente, espere o teste. Quando a pressão vier, permaneça firme. Não recue. Faça valer a vitória. Eu sei que este ensino é pesado. Eu sei que confronta muito do que o cristianismo moderno normalizou. Mas também sei disso. A verdade te liberta. E se você tem estado em escravidão financeira por anos apesar de sua fé, não é porque Deus está retendo. É porque há uma barreira legal que nunca foi derrubada. Hoje, isso muda. O inimigo quer você pobre, distraído e dependente. Deus quer você livre, capacitado e perigoso para o reino das trevas. Qual voz você vai ouvir? Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário abaixo e me diga qual pacto você está quebrando hoje. E se inscreva neste canal, porque vou continuar ensinando as coisas que a maioria das igrejas não vai ensinar.